Shalom, paz e graça, paz de Deus e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo sempre assim, irmãos, por motivos que há muitos que assistem este canal e eu gostaria de dar a todos vós um grande abraço e um ósculo santo nos corações de todos vocês e gostaria de pedir que vocês se inscrevam, ajudem, dando um like para que eu fiquei sabendo, eu sou muito simples assim, irmãos, então eu às vezes não sei, mas eu fiquei sabendo que quanto mais likes eu ganho, mais o meu canal é indicado, né? E eu estou falando de Jesus Cristo. Eu sei que existem muitos pregadores que têm eloquência, mas eu vou falar aquilo que eu sinto e que eu já verifiquei nas Sagradas Escrituras, para que pudéssemos aprender um pouco mais referente à nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, ok? Vamos ler então no primeiro livro do apóstolo João, no capítulo 5. Irmãos, agora eu vou de vez em quando, ou melhor, sempre quando me lembrar, vou falar em qual Bíblia, porque ontem um irmão me perguntou e eu não sabia nem qual era a Bíblia, porque eu tenho muitas Bíblias, irmãos. Então vou ler agora aqui em 1 João, capítulo 5, do versículo 1 em diante, até onde Deus nos der a graça de parar. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, mas todo aquele que ama de Deus e todo aquele que ama ao que gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, e guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água, sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por águas, mas por água e por sangue. É o Espírito que o testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E os três testificam, e são os três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam em um. Se sabemos que o testemunho dos homens e o testemunho de Deus é maior, se sabemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que Deus, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho não creu no testemunho de Deus de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida e para que creiais no nome do Filho de Deus. Somente até aqui, irmãos. Então, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, num determinado momento, irmãos, alguém lhe perguntou: Mestre, como farei para ver o Pai? O Senhor respondeu a ele: quem me vê a mim, vê o Pai. Então todo aquele que é nascido de Deus, ele tem que crer. Ou melhor, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Vejamos,
Você crê em Jesus Cristo de verdade, você é nascido de Deus. Aquele que é nascido de Deus, irmãos, crê que Ele o ama e crê que também Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se nós somos nascidos de Deus, está dizendo aqui, nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui não está dizendo que é para nós praticarmos o mandamento do Filho. Está falando que praticamos os seus mandamentos. Aonde estão os mandamentos, irmão? Os mandamentos não querem dizer todos aqueles dogmas da lei. Mas aqui está bem claro. Se nós amamos a Deus, nós praticamos os mandamentos. Porque tudo se resume em Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo, logicamente, que vai praticar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo praticou. Nós sabemos que não são os mandamentos que vai nos salvar, mas nós cremos em Jesus Cristo. E Jesus Cristo praticou os mandamentos. E na sombra das asas da sua virtude, da sua glória, nós também somos participantes da mesma glória, devemos ser cumpridores dos mesmos mandamentos, mesmo que sabendo que o Senhor é misericordioso para aqueles que têm nele o seu coração em verdade e em justiça. Porque aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio, está escrito aqui, ó, pela palavra, Ele veio pela palavra, pelo sangue, pelo Espírito, não é? Aquele que crê nisso, irmãos. Como nós estamos ouvindo esse hino aqui, bom, eu não vou traduzir o hino, né? Mas está muito bonito aqui, viu, irmão? Olha aí. Só está tocado. Que é nascido de Deus vence o mundo. Vai vencer sempre. Aquele que veio por meio do sangue, por meio da água e do sangue, que é Jesus Cristo. Ele veio por meio da água, se nós formos analisar, irmão, ele veio já desde a criação, porque quando ele foi quando ele nasceu, não houve contato físico, e ele mesmo já simbolizava a palavra que é a água da vida. Mas podemos ir mais longe. Ele nasceu também da água, embora ele não precisasse ser batizado, ele foi batizado. E o batismo que é o novo nascimento. Ele passou por isso, precisava, ele era o Filho de Deus, mas ele deixou para nós esse testemunho, não que o batismo vai nos salvar. A salvação está em Cristo Jesus, não que alguma lei ou que algum dogma da lei vá nos salvar. Mas se nós recebemos aqui os mandamentos de Deus, que não são pesados, que não são penosos, assim é penoso para aquele que acha que ele é penoso, que quer ter a sua vida, irmãos, assim com bastante tranquilidade, sem nenhum tipo de esforço, sabendo que o reino de Deus é tomado à força. Porém, irmãos, muitos não interpretam isso. Acha que isso é tomado à força porque algum parente vai discutir comigo, alguém não vai gostar que eu sou crente. Isso é normal. Quantos que não gostam que nós somos crentes? Até hoje nós vemos as manifestações em diversas partes do mundo, irmãos, que as pessoas detestam cristãos, perseguem cristãos, perseguem até aqueles que têm a Bíblia. E não chegará muito tempo que nós seremos realmente impedidos. Nós estamos vendo, irmãos, em alguns países já, até mesmo no nosso Brasil lá, está acontecendo. As pessoas não estão lembrando dos mandamentos de Deus, irmãos. Presta atenção, esses dias eu vi uma reportagem de pessoas invadindo comércios e em grande quantidade de pessoas que roubavam, saqueavam e levavam. Irmão, eu fiquei até assustado. Teve uma pessoa que pegou um quarto de um boi lá inteiro, colocou no carrinho e foi com o carrinho embora. E a polícia não podia fazer nada, irmãos.
Hoje, nós temos uma cultura, principalmente na minha nação, que nós não patriotas, mas outros, infelizmente, que não estão querendo seguir aquilo que realmente é verdade, são perseguidos. Ora, eu não sou romano, católico, sou evangélico, mas não concordo o que fizeram agora com determinado padre, porque ele deu uma certa opinião. Não estou dizendo que ele foi morto por esta opinião, mas tudo leva a crer que sim. Quem vai querer roubar alguma coisa de um padre, irmão? Geralmente eles nem com dinheiro não andam na rua, irmão. Mas mataram ele. Por quê? Por causa do que ele falou. E nós não estamos escapes de sermos perseguidos por causa da nossa fala, porque todos nós percebemos que há um movimento para fechar as nossas bocas, ainda que haverá algum país que eu creio, não vou falar o nome do país, que vai ser resistência contra esse anticristo que está já... Para mim, ele já deve estar até na terra, irmãos. Eu não vou entrar assim em detalhes. Se o testemunho que é do céu diz que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses três são um. Então, quer dizer que não existe três deuses. Esses três são um, irmão. Não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem o Espírito Santo, sim. Tem o Filho, sim. E Deus, sim. Mas os três são um só. Não existe divisão de poderes, irmão. Por quê? Porque já está dizendo aqui, Espírito, água e sangue. E os três são unânimes. Num só propósito, se nós admitirmos, nós vamos ver que existe um só... Temos que admitir que é um só propósito. O testemunho dos homens e o testemunho que é um testemunho que às vezes nós não acreditamos. Mas o testemunho de Deus, irmão, é maior. Ora, o testemunho de Deus dá acerca de Deus, acerca que Deus enviou o seu Filho. Então, se ele enviou o seu Filho, aquele que crê no Filho de Deus, irmãos, de verdade, tem em si o testemunho daquele que não dá chance para o pecado. Mas sim, ele não é falso, ele não é mentiroso. O testemunho do homem pode ser falso, pode ser mentiroso, mas o testemunho que Deus faz, não. O testemunho de Deus acerca do Filho é um testemunho de verdade. Esse Deus que nos deu vida eterna, esse Deus que enviou o seu Filho, aquele que tem o Filho, ele mesmo disse, tem a vida. Ora, sabemos que quem criou a vida foi o próprio Deus, ele é a própria vida. E Deus nos deu a vida eterna. Mas aonde que ele nos deu essa vida eterna? No seu Filho. O seu Filho. Esse hino aqui está dizendo, ó, Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Está entendendo, irmão? Então o Senhor Jesus é a coisa mais linda, mais pura, mais verdadeira que nós podemos levantar os nossos olhos aos céus, porque através dele Deus nos deu a vida eterna. E esta vida que ele nos deu no seu Filho é uma vida que não terminará. Por isso que quem tem o Filho tem o Pai. Como foi isso, você pode dizer? Como que ele veio pela água, pelo sangue, pelo Espírito? Irmão, temos diversas formas, como eu já falei. Mas vamos falar uma parte bem lógica. Ele nasceu, ele era a própria palavra. A palavra é a água que mata a sede do homem. Não é? Ele também
precisou derramar o seu sangue na cruz. E tinha o Espírito do Eterno junto com ele. E se nós formos olhar por outro lado também, ele também foi enviado até João Batista. E ali foi batizado do batismo que ele recebeu de João no Rio Jordão. O batismo que ele mesmo não havia necessidade, como eu já disse, porque ele era santo. Ele veio pelo sangue? Sim, ele veio. Ele veio num corpo humano. Foi batizado para tirar os pecados do mundo. Aí então, por meio do próprio Espírito que estava nele, embora ele veio num corpo carnal, foi batizado tirando os pecados, ele também derramou sobre a cruz, irmãos, aquele sangue inocente, para que por aquele sangue e pela sua ressurreição, ele nos desse a vida. Você está entendendo? Então a tua vida hoje, ela é totalmente dependente, tua vida espiritual e até a tua vida material, ela depende de Deus. Embora muitos não acreditam, muitos não creem realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, muitos até pensam que isso é uma história. É verdade. Muitos ainda estão esperando Jesus Cristo. Mas, irmãos, nós já cremos. Nós já acreditamos. Se nós deixarmos de acreditar, irmãos, nós vamos perder todo o nosso tempo. O Senhor Jesus, ele venceu a morte. E através do vencer a morte, ele deu para nós, por misericórdia, vamos dizer assim, um cartão de entrada para nós também, um dia que ressuscitarmos, se nós aceitarmos ele como nosso Salvador, receberemos também para herdar a vida eterna. E é o que mais precisamos, irmãos. É o que mais necessitamos. Mas em espécie, de forma alguma, ele negou o testemunho do Pai, os mandamentos do Pai. Isso não. Muitos interpretam que isso não precisa, que aquilo não precisa. Irmãos, eu, como disse numa pregação, não vou me envolver nisso, porque percebo que toda vez que falo alguma coisa, sou rechaçado. Parece que as pessoas odeiam algumas coisas que estão escritas, até cristãos. E eu fico um pouco triste, porque quando nós sentimos alguma coisa que Deus nos faz sentir a nós, eu mesmo não obrigo ninguém a fazer aquilo que eu sinto. Mas também fico triste quando alguém quer colocar na minha mente alguma coisa que eu não sinto. Eu acredito que tudo tem que ser espontâneo, não é nada forçado. Porque se é o Espírito de Deus que trabalha em nossos corações, através da força do Eterno, porque o Deus é um só, nós podemos entender, irmãos, que nós não somos guiados pelos pensamentos uns dos outros. Podemos até conversar, mas não degladiar, irmãos. Não atacar uns aos outros. Às vezes, sim, às vezes vocês já viram algum vídeo meu atacando. Não vou dizer que não. Mas é quando são pessoas que são despojadas de misericórdia, despojadas do amor, filhos da serpente. Esses não devem ser, nós não vamos falar com eles assim como eu estou falando com aqueles que servem a Deus em espírito e em verdade. De forma alguma. Os irmãos estão entendendo? Não estão escutando um barulho, parece eletricidade, eu fiquei um pouco preocupado aqui agora. Mas tudo bem, acho que não é aqui na minha casa. Mesmo assim, é um tipo de algum transformador, parece. Depois eu vou dar uma olhada ali fora, porque eu moro num piso acima, não é? Então fica perto às vezes de alguns fios de alta tensão. Irmãos, vamos observar uma coisa, irmãos, que o Senhor Jesus foi condenado pelos nossos pecados. Como nós poderíamos vencer o pecado se o Senhor Jesus não viesse?
Como poderíamos vencer o mundo, vencer Satanás? Só podemos vencer o mundo porque Jesus Cristo venceu o mundo. Só podemos entrar no céu porque Jesus Cristo nos deu essa guia. E muito poucos, irmãos. Eu arrumei, foi aqui mesmo no meu microfone, irmão. Pensei que era lá de fora. Quantos irmãos que não dão testemunho de Cristo? Hoje vemos igrejas que ao invés de falar de Jesus Cristo, meditar nos mandamentos de Deus, eu pergunto para vocês sabem quais são os 10 mandamentos? Nós deveríamos saber. Agora não precisa mais, não sei o que. Não, irmão, você está enganado. O que eu acabei de falar? Todos aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, irmãos, não vamos querer arrumar desculpas. Vamos servir a Deus. Se você não sente de guardar alguma coisa, esse é problema seu. Eu não estou aqui para condenar ninguém, irmãos. Jamais faria uma coisa dessa, porque esse canal não é para condenar. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção. Que nós aqui pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, irmãos, e ressuscitado. Nós sabemos que existem as obras da carne, existem os frutos do Espírito. Não somos perfeitos. Eu vou achar um trechinho aqui na Bíblia para encerrar essa pregação, certo? Para não ficar muito longa, ok, irmãos? Eu vou tentar achar aqui, com a ajuda do Eterno. Então os irmãos vão entender o que eu estou querendo dizer, irmãos. Já falei do Senhor Jesus, do sacrifício da cruz, daquilo que Ele passou por nós, algo que nós não devemos deixar de pregar. Parece que aquele que escuta isso acha que já está cansado de ouvir. Quer ouvir uma coisa nova, uma profecia, que Deus vai fazer isso ou aquilo. Deus me dando, eu falo, mas se Deus não me dar, irmão, eu não falo nada. Olha só, irmãos, eu estava procurando, nem demorou muito. Presta atenção nesse trecho aqui, irmãos. Não fui eu que falei. Presta atenção. Você que diz que o Senhor Jesus poderia falar, crê, você quer salvação, você tem que crer em mim, pronto. Mas olha o que o Senhor Jesus falou, irmão. Você vai lá, abre 18 de Lucas, no versículo 18, diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E disse-lhe Jesus, por que me chamas bom? Olha só, irmão, o Senhor já sabia que ele estava ali, chamando o Senhor de bom, não com interesse espiritual. Ele estava ali perguntando, Deus sabe por quê, não é? Porque o Senhor é muito mais do que bom. Todavia, o Senhor nunca, enquanto estava na terra, ele nunca tomou o lugar do Pai. Então ele disse assim, Jesus disse, sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E disse tudo. E disse a ele tudo. E todas essas coisas, e ele disse, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isto, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E segue-me. Vocês observam que o Senhor Jesus mandou ele guardar os mandamentos, irmão? Perceberam? Não fui eu que mandei, foi o Senhor Jesus. E muitos dizem que o Senhor Jesus não guardou o mandamento. Se ele ensinava, será que ele não guardava? Irmãos, vamos analisar. Eu acredito que ele, no meu ponto de vista espiritual, você não é obrigado a crer, o Senhor Jesus tirou, sim, o peso dos mandamentos. Porque os fariseus extremistas, eles pesavam o mandamento que nem eles não conseguiriam cumprir. Hoje nós estamos num tempo da graça, irmãos. Não somos salvos pela lei.
Mas quando fala lei, você pensa que é só os 10 mandamentos. Existem mais de 300 leis. Se nós formos analisar, irmãos, os 10 mandamentos são o básico que nós podemos guardar. Não há diferença. Não há, irmão. Não existe dificuldade nenhuma. Só para quem quer ter. Só para quem acha que é difícil. Ora, que nem eu disse esses dias, tem um mandamento que eu gosto, que eu guardo. E já levantou tanta gente contra mim, falando que não precisa mais, que agora não sei o quê. Irmão, eu não estou preocupado se precisa ou não precisa. Eu tenho Jesus Cristo no meu coração e eu creio que é Ele que vai me salvar, certo? E os demais eu creio nos mandamentos, porque o Senhor Jesus disse, sabes os mandamentos? Ora, eu estou cumprindo o que o Senhor Jesus falou. Agora, se você não sente de cumprir um mandamento, você acha que aquilo ali não precisa, eu não vou te condenar por isso. Mas eu acho um absurdo, não é? Porque as pessoas parecem que não têm aquele entendimento de saber que Deus às vezes pede alguma coisa para um e às vezes nem requer do outro. Você sabia disso? Eu conheci um irmão, conheço até hoje, já está bem velhinho, que ele não comia carne de jeito nenhum, irmão. Onde que está escrito na Bíblia que não pode comer carne? Mas também Paulo falou, se comer carne escandalizar o teu irmão, não coma carne. Então você veja, irmão, ele não comia, ele era vegetariano, ele não gostava. Ele nunca se escandalizou, mas onde ele ia, ele preferia comer vegetais, frutas. E olha, ele está com quase 80 anos, foi bem para a saúde dele. Então, irmãos, são coisas para nós, que Deus requer de nós. E não há necessidade de criar dilemas em cima disso, só porque nós explicamos alguma coisa que nos foram perguntadas, certo, irmão? Veja bem, irmãos, quantas vezes o Senhor Jesus falou? Quantas vezes o Senhor Jesus falou que nós tínhamos que crer, ser batizados, não é? E os apóstolos deram testemunha da água do batismo, de Jesus, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva. Está escrito em 1 Pedro 3,21. Não é que o batismo nos salva, figurando o batismo, porque muitas das vezes a pessoa não tem tempo de se batizar, por algum motivo. Isto nós temos que analisar, irmãos. Nós não podemos dizer, tem denominações que falam que ele não batizou, Deus rejeitou. Irmão, não está escrito no Evangelho que Deus rejeitou. Está escrito no Evangelho, pelo que eu entendo, o que mais Cristo Jesus quer é isso, que aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. Então, se a pessoa não teve oportunidade, porque estava num hospital, ou porque de repente passou mal lá na hora do batismo, teve que ir para casa e Deus levou, tem irmão que fala que Deus rejeitou. Não rejeitou não, irmão, ele creu. Apenas houve uma luta espiritual que ele não resistiu e ali foi embora. Crer no batismo de Jesus, no sangue, no Espírito, só creem aqueles que são de Deus. E Deus deixou aberta essa porta de misericórdia e não há malícia nisso, e não há pecado. Se eu creio em Jesus Cristo, estou lá no deserto, irmão, e não tem água, como é que eu vou fazer? Vocês já pensaram nisso? Mas eu já criei. Eu já fui em hospitais e a pessoa creu em Jesus Cristo na hora, irmão, na hora. E disse assim, eu quero me salvar, eu quero salvar minha alma. E Deus salvou aquela alma, porque ela creu. Foi feita uma oração, ela creu. Ela não foi batizada, perdeu a alma. Quem é você para julgar o teu irmão? Quem é você para saber o relacionamento espiritual que ele teve com Deus naquele determinado momento? Será que até isso, irmãos, nós vamos ter que ensinar para muitos? Muitos que se dizem cristãos, batizados, profetizam e fazem tantas coisas em milagres, mas também está escrito lá em 7 de Mateus,
versículo 22, que o Senhor Jesus vai dizer para ele, não vos conheço, porque praticais a iniquidade. Sabe o que quer dizer a palavra iniquidade? Presta atenção, a palavra iniquidade, iniquo, é aquele que deixa de obedecer à lei, aquele que deixa de obedecer uma ordem de Deus. Então, esses pregadores, que o Senhor Jesus falou com eles, deixaram de obedecer o principal, que era o amor ao próximo, passaram a preocupar-se com si próprios. Então o Senhor chamou eles de iníquos. O Senhor não quer chamar nós de iníquos. Por que eu faço esse vídeo, irmão? Poderia fazer outra coisa, poderia estar em outro lugar, mas eu tenho prazer de pregar o Evangelho de Cristo, embora isso não é um culto, não é apenas uma explanação, que muitos até não concordam, mas o que eu faço por amor. Eu acredito que logo, quando terminar minha missão, aqui poderei voltar. Não sei quando, se é esse ano, se é o ano que vem. Esse ano não, porque já está no fim, mas o ano que vem, eu não sei, não vou dizer nada. Deixa isso incógnita aí. Porque a luz e a guia vem de Deus. E você, meu irmão, minha irmã, que acha que Deus te deixou, ou que acha que não vale a pena, porque você está passando por tanto sofrimento. Quantos que passaram por sofrimentos? Quantos que deram a sua vida, a vida, por amor de Jesus Cristo? E nós, irmãos, estamos sofrendo, todos nós. O mundo está numa situação que não tem para onde correr. Antigamente, muitos pensavam, vou para a Europa. A Europa realmente ainda está melhor. Até Portugal, um país bom. Porém, quantos brasileiros estão voltando? Porque não tem nenhum tipo de documentação, nem visto, nem nada. E vêm, infelizmente, chegam aqui e com a falta da documentação, logicamente, podem ficar só um tempo, depois tem que voltar. Antes vinham sem documento mesmo e conseguiam alguma coisa, mas hoje, irmãos, as coisas estão mais difíceis porque, devido à guerra, um grande número de refugiados se espalharam pela Europa. Então, muitas empresas deram emprego para estes. E às vezes a pessoa vem de um outro país, chega aqui e não consegue, não está preparado, não vem com recursos. Mas eu nunca desestimulo ninguém também, porque se Deus está mandando por fé, aí a fé é algo inquestionável. Ela não tem como eu explicar o que é a fé. Eu também, quando vim para cá, eu vim totalmente pela fé. E vocês podem ver, graças a Deus, estou bem. Estou enfermo, sim. Não com a enfermidade que tinha no outro tempo, que deixou eu numa situação complicada até. Hoje, graças a Deus, estou bem melhor, sendo tratado. E sinto muita falta de fazer o que eu fazia. Porque graças a Deus, desde menino trabalhei para a glória do Eterno, no Evangelho, pregando a palavra de Deus, cumprindo o ministério que me foi otorgado, que ainda está comigo, porque Deus, eu não estou aqui para me apresentar, ou por causa de ministério. Um irmão uma vez me disse, o irmão só fala de ministério. Parece que, irmão, está escrito que Paulo estabeleceu em cada comunidade um ancião. Não é? Isso está escrito no Evangelho. O próprio Deus fez Moisés, quando ele estava sobrecarregado, irmãos. O seu sogro Jetro falou para ele escolher 70 varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo para ajudá-lo. Então, irmãos, nós não somos nada, mas estamos aqui para fazer o pouco que nós podemos para agradar o muito que Deus nos dá. Fique com essa palavra, creia em Jesus Cristo, medite nela e creia que isso serve de um grande e profundo ensinamento para a tua alma.
Jesus Cristo salva. E se Ele salva, é porque Ele está do teu lado. Ele está te observando todo momento. Ainda que você, eu vou aumentar um pouquinho aqui que já vai terminar. Ainda que você pense que está só, tem olhos sobrenaturais, cheios de amor, cheios de condição para salvar-te de qualquer tipo de adversidade. Aguente. Tem muitos que na hora que estão próximos de receber a benção vão embora, fogem, até blasfemam. Não faça isso, irmão. Confia no Senhor, faz o bem e os teus pensamentos serão estabelecidos. E no final, juntos, com a fé em Yeshua HaMashiach, em Elohim, que é o nosso Deus eterno. Eu falei Elohim perto de um jovem e não sabia o que era. Talvez você também não saiba. Elohim quer dizer Deus. Em hebraico não é o nome de Deus, é uma expressão que eles usam para chamar Deus. Elohai é meu Deus. Adonai é o Senhor verdadeiro. Toda honra e glória seja Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que vive para sempre. Um grande ósculo nos vossos corações, uma saudação calorosa cristã, e que vocês possam ajudar colocando aí o seu like, ok? Eu sempre deixo uma continha também, não é que eu estou vivendo disso, irmão. É porque tem outros lugares. Esses dias eu fui na Espanha. Deus preparou, né? Alguém deve ter ajudado também. Ajudou, claro, alguém ajudou, deve ter ajudado. Alguém ajudou e eu fui até a Espanha. E lá Deus abençoou grandemente em uma determinada denominação. E agora estou com pretensão de ir até a Ilha da Madeira. Também é 2 dias. Vamos ver como vai ser. Lá também há necessidade. Agradeço a todos aqueles que são inscritos, que eu amo a todos. E continuarei orando por vocês. Tanto aqueles que não gostam de mim, como aqueles que gostam de mim. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Toda a honra e glória seja dado a Deus. Amém e amém.